Olá, meus amigos, tudo bem, meus amigos, meus irmãos? Olha só, quero compartilhar com você aqui rapidamente um texto tá, do Novo Testamento aí, segundo a Pedro, né? Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro aí, chamada de epístola universal ou pastoral, tanto faz. Capítulo 3, verso 15, eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Por isso eu vou ler devagar, que eu não sou muito acostumado com essa versão, mas é uma versão interessante também. Versão, gente, muda só o que? Muda o significado de uma palavra ou outra, trazendo para os dias mais atuais, para que você entenda. Não muda a Bíblia, assim, no sentido literal, tá? Tá ok? Então vamos lá. Segundo Pedro, segunda Pedro, capítulo 3, a partir do verso 15 diz o seguinte, ó. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e estáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guarde-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Olha o que Pedro diz no versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Gente, nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos mergulhar no Evangelho de Jesus, principalmente no Novo Testamento. Você tem que fazer uma imersão, no Novo Testamento ali, no Evangelho de Jesus, nas palavras de Jesus, nas palavras de Paulo, né? Nas palavras dos apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos. Você tem que começar a ler a Bíblia dali, a partir dali, dos apóstolos, dos evangelhos, e ficar por ali um bom tempo, para você começar a compreender. Se já alguém me perguntou, né, eu tenho que me aprofundar na Bíblia, não sei o que e tal. Eu falei, se aprofunda nos evangelhos. Eu fui mais específico ainda, olha, fala o seguinte, vai lá em Mateus capítulo 5, são 3 capítulos, 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Mergulha nesses 3 capítulos, depois nós vamos conversar. Porque assim, gente, tá aparecendo tanta coisa maluca por aí, em relação a Cristo, né? Em relação ao Evangelho de Cristo, de Jesus, em relação à Bíblia. Tanto absurdo que eu nem sei, tá? Eu me converti, a minha conversão, se é que eu posso falar assim, né? Conversão também tem outra tradição aí, mas enfim, a minha conversão ela se deu ali por volta dos anos 80 aos anos 90. Eu devia ter ali o que? Uns 15 anos, um adolescente ainda. Me converti numa cidade aqui do interior de São Paulo chamada Rancharia, na igreja Só o Senhor é Deus, com o pastor João ali. Uma igreja bastante pentecostal, porém o pastor João era um homem que mergulhava nas escrituras ali. Então a gente tinha, a igreja tinha assim ali um pastor que se preocupava em ensinar, em se aprofundar nas escrituras e levar, né, os membros também a se aprofundar nas escrituras. E assim, o que eu tenho visto nos dias de hoje é que as pessoas não estão nem aí para nada. Você pode falar o que quiser. Você viu o que Pedro diz aqui? Pedro diz, olha, o que Paulo escreveu tem muitas coisas difíceis de entender. E muitos distorcem. E o que tem de gente distorcendo o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vejo um evangelho sendo pregado aí, gente, que eu não consigo identificar. Desculpa, não estou aqui querendo nenhum tipo de
de proselitismo ou qualquer coisa do tipo. Eu não consigo identificar com o Evangelho de Jesus. Eu não consigo. Eu não consigo enxergar o Evangelho de Jesus em alguns outros evangelhos estranhos que estão sendo pregados por aí. Então, se você não lê, se você não se aprofunda, se você não procura, né, entender, você pode cair em ventos e ventos e tempestades de doutrina, do tipo, pode isso, não pode aquilo, é uma coisa que vai te controlar, que vai te doutrinar, que vai te saquear, que vai te enganar, que vai te possuir. Se aprofundar nos evangelhos de Jesus, principalmente no Novo Testamento, é você buscar a tua qualidade espiritual. Qualidade na tua vida espiritual. É você preservar a tua fé, a tua consciência em Cristo, o teu entendimento em Cristo. Então você tem que ler. Olha só, João capítulo 5, verso 39. Olha o que Jesus diz aqui aos fariseus, ó. João 5, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, Jesus diz o seguinte, ó: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, Jesus está falando lá do Antigo Testamento, né? Que o Antigo Testamento testifica de Jesus Cristo, é lógico, Jesus está ali nas páginas do Antigo Testamento. Por isso que você tem que procurar mergulhar no Novo Testamento. Sabe? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o livro de Hebreus, provavelmente foi Paulo que escreveu também. As epístolas de Pedro, de João, o livro de a Igreja da Galácia, o livro aos Efésios, de Éfeso, até mesmo ali os primeiros capítulos de Apocalipse. Você tem que mergulhar no Novo Testamento, mas tem que mergulhar fundo. É uma imersão sim, mas uma imersão lá no fundo do que é Jesus Cristo, do que foi a obra de Jesus, do que é a obra de Jesus, do que vai ser, porque assim você vai ter um bom entendimento e você vai fazer o que eu já te falei aqui: preservar a tua fé, qualidade de vida espiritual, qualidade de vida, né, moral, qualidade de vida, de santidade e tudo mais, porque estão distorcendo demais. Jesus fala que as Escrituras falam de mim, as Escrituras testemunham de mim. Lá em Oséias capítulo 4, verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Na era do conhecimento, da informação, né, inteligência artificial, você tem informação na palma, a Bíblia está aí na palma da tua mão em várias versões para você ler, né? E muitos não leem. Não leem, para ela basta ir à igreja. E em determinada denominação e está tudo bem, o que fala no púlpito lá está tudo certo. E gente, é triste, porque existe o evangelho sendo pregado por aí, aliás vários, mas quando eu vou lá no evangelho de Jesus, não é difícil você estudar a Bíblia, não é. Não é difícil você pegar ali os evangelhos, 4 evangelhos, rápido. Poucos dias você estuda os 4 e já vai ter uma noção, porque Jesus ele é claro em muitas coisas do que ele fala, aliás, ele é claríssimo. Depois você vai ler as cartas de Paulo, que também pode ser difícil em algumas coisas, podem, mas tem um monte de coisas ali que são claras. Basta querer entender, basta querer saber, basta querer compreender. Hoje em dia é complicado porque o nome de Jesus virou uma espécie de isca, né? O cara coloca lá, Jesus é o Senhor, em frente lá
da denominação. Mas quando você se aprofunda naquele entendimento, naquele conhecimento, você não enxerga Jesus. Isso é, se você conhece os evangelhos, se você estuda, se você sabe o que é o evangelho de Jesus Cristo, se você é uma pessoa que não se conforma com aquilo, com aquele evangelho liquidificado, com aquele evangelho superficial, estranho, sei lá, gente, eu sei que a gente precisa estar sempre consultando as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos, sabe? Porque é ali que está a chave hermenêutica de interpretação das escrituras, contextualizar tudo o que for possível. A Bíblia não é um livro fácil de ler, porque fala de pessoas diferentes, são pessoas falando em épocas diferentes, em momentos diferentes, são tantos assuntos distintos. Distinto sim, não tem essa coisa, uniforme, não sei o que, não é bem por aí não, tá? Não é bem por aí não. O que é uniforme 100% é o Novo Testamento. Você pega ali o Evangelho de Mateus ou até Apocalipse, aí você vai entender o que é a obra de Jesus Cristo, a obra do Evangelho, a obra do Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus, o Evangelho de Jesus, Não é Evangelho de homens, não é Evangelho de denominações. Nós estamos chegando num ponto, para fechar aqui, nós estamos chegando num ponto onde aquela tese defendida já há algum tempo, que o cristianismo, é uma tese, na verdade é uma tese que é um fato, né? O cristianismo ele foi criado pelo imperador romano, que criou o cristianismo. O cristianismo não foi criado por Cristo. O cristianismo não foi criado por Jesus Cristo. O cristianismo é mais uma religião no meio de tantas. Pois é. O cristianismo é uma religião no meio de tantas outras. Não foi Jesus que criou o cristianismo. Assim como não foi Jesus que criou nenhuma dessas religiões que estão aí. Assim como muitos evangelhos que estão sendo pregados aí não é o evangelho de Jesus. Então essa coisa de evangélicos que não pregam o evangelho está começando a fazer sentido. O imperador Constantino foi quem criou o cristianismo, tá? Jesus não criou religião nenhuma, mas nem o cristianismo. Então hoje, essa religião chamada cristianismo não prega mais nem 30% do que Jesus ensinou, do que Jesus pregava. Mas nem 30% é muito menos. Essa religião chamada evangélica não prega mais nem 10% do evangelho de Jesus. Por isso que Pedro fala, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam na graça e no conhecimento. Oséias 4:6. Povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Jesus, capítulo 5, versículo 39. Olha, vocês conhecem as escrituras. As escrituras testificam de mim, fala só de mim as escrituras, né? Agora tem que saber. Jesus ele é a chave, né? A chave hermenêutica de tudo. Jesus é o epicentro de tudo. Jesus é o centro de tudo. E estão querendo tirar Jesus da jogada. É isso. Tá bom? Leia as escrituras, estude o evangelho de Jesus, os evangelhos, estude as cartas dos apóstolos, mergulhe nos evangelhos, mas de cabeça. Né? Comece dali, pode ser Apocalipse também ali, venha de Apocalipse até Mateus, faça o estudo, depois vá lá verificar Moisés e tudo mais, apenas uma verificação, porque a lei de Moisés, Jesus Cristo,
Ele aboliu a lei de Moisés. Não existe lei de Moisés. Não existe mais os profetas. Jesus ele diz que os profetas vigoraram até João Batista. Pois é. Durma com esse barulho. Fechou? Aquele abraço, gente. Deus abençoe a sua vida, tá? Excelente final de semana. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia os evangelhos de Jesus. Leia o Novo Testamento. Mergulhe no Novo Testamento. Mergulhe no Novo Testamento, que aí o Antigo Testamento ele vai ficar mais compreensível para você. Em algumas coisas, porque outras coisas, para entender, é um mistério, né? Mas, se você buscar estudar usando Jesus como a chave hermenêutica de interpretação, você vai entender muitas coisas, tá? Se precisar de ajuda, busque ajuda de alguém. Teu pastor deve conhecer a palavra de Deus, né? Só que não fique só com a palavra do pastor, do bispo, do apóstolo, do papa, não. Busque o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar muitas coisas quando você começar a ler a respeito de Jesus, da salvação, a respeito do amor ao próximo, né? A respeito do Espírito Santo, que Paulo fala sobre os falsos profetas, os enganadores, né? O que Paulo fala sobre os religiosos, enfim, tem que ler, meu irmão, tem que ler, meu amigo, tem que buscar entender, porque isso se trata de saúde espiritual, de qualidade de vida espiritual, isso é proteção da tua fé, né? Isso é importante, porque você não vai advogar algo que você não entende, muito menos que você não concorda. Valeu, aquele abraço, Deus te abençoe.